Paz do Senhor, queridos. Aproveitando que vocês estão de pé, abra a tua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 5. Faremos a leitura do versículo 1 ao 7. Minha gratidão a Deus por ter me alistado em meio a tantos para nesse momento estar proclamando a palavra dele. Minha gratidão ao pastor Abnai e pastora Meide pela confiança mais uma vez. Que Deus abençoe vocês. Minha gratidão ao meu esposo, que está ali cuidando dos nossos filhos, sempre cuida deles para que eu possa ter um tempo de estudar. E eu quero, neste momento, juntamente com você, ler a palavra do Senhor em Isaías capítulo 5, do versículo 1 ao 7. Cantarei para o meu amigo o seu cântico a respeito da sua vinha. Meu amigo tinha uma vinha na encosta de uma fértil colina. Ele cavou a terra, tirou as pedras e plantou as melhores videiras. Construiu uma torre de sentinela e também fez um tanque de prensar uvas. Ele esperava que desse uvas boas, mas só deu uvas azedas. Agora, habitantes de Jerusalém e homens de Judá, julguem entre mim e a minha vinha. Que mais se poderia fazer por ela que eu não tenha feito? Então, por que só produziu uvas azedas quando eu esperava uvas boas? Pois eu lhes digo o que vou fazer com a minha vinha. Derrubarei a sua cerca para que ela seja transformada em pasto. Derrubarei o seu muro para que seja pisoteada. Farei dela um terreno baldio. Não será podada nem capinada. Espinheiros e ervas daninhas crescerão nela. Também ordenarei às nuvens que não derrame chuva sobre ela. Até o 6. Podemos assentar. Como o nosso pastor disse na leitura bíblica desta noite, estamos no livro de Isaías, na leitura. E quando a pastora fez o convite, o que veio ao meu coração foi essa passagem, que foi uma passagem que tocou ao meu coração durante a leitura. E eu quero compartilhar com vocês aquilo que o Senhor falou ao meu coração. Contextualizando aqui esse momento, o profeta Isaías, ele estava profetizando ao reino do sul, ao povo de Judá. E ele estava num momento de festa naquela terra, provavelmente a festa da colheita. E ele canta uma parábola sobre a vinha. Ele não transmite falando, ele transmite cantando. É uma canção. Porque naquele momento festivo, a melhor forma de se atrair a atenção era com uma bela canção. E Deus levanta naquele momento como um profeta cantando essa parábola sobre uma vinha, a vinha de um amigo, E ele vem cantando. Deus, ele é assim conosco, ele usa das estratégias, ele usa de estratégias para chamar a nossa atenção quando ele quer nos dizer algo. Ele faz com que prestemos atenção naquilo que ele quer falar aos nossos corações. Se você for parar para pensar, você vai ver que Deus já falou com você de formas muito distintas, variadas, diferentes. Em momentos em que o caos, ou os barulhos, ou as coisas da vida não conseguia te deixar ouvir, Deus cria um contexto, faz você parar e ouvir a voz dEle. Porque Deus tem em sua essência essa fidelidade, que mesmo não merecendo o cuidado dEle, o amor dEle, o zelo dEle, o cumprimento das promessas dEle, Ele é fiel em cumprir cada uma. E aqui o profeta Isaías vem cantando uma canção onde se falava de uma parábola de uma vinha. E ele fala, um amigo meu tinha um terreno muito fértil. E ele preparou esse terreno, ele tirou as pedras, ele comprou as melhores mudas,
plantou as melhores mudas nesse terreno fértil, preparadinho para receber. Fez torre para os sentinelas vigiar, para ninguém pisar, ninguém invadir, ninguém roubar aquele fruto. Fez um tanque para prensar as uvas. Fez muros, fez cercas para que animais não invadissem, para que as pessoas não entrassem, que não pisassem nas mudas. Ele fez um investimento alto e muito bom para que ele tivesse como resultado uma boa produção. Porém, Isaías canta que aquela produção, em vez de trazer uvas boas, trouxeram uvas azedas. Uvas que fediam. Uvas que não dava para usar para nada. Em alguns estudos fala até de uvas venenosas, que não poderiam ser ingeridas. E aí ele faz uma pergunta, né? No 3 e no 4, na canção, ele fala, julga aí, entre o vinheiro e a vinha. O vinheiro deixou, né? O vinhateiro deixou alguma coisa sem fazer? Tudo que ele fez foi do melhor. A responsabilidade não estava sobre o vinhadeiro por uma má produção, mas sim naquela vinha que não produziu aquilo que ela poderia ter produzido diante de tanto amor, carinho e cuidado. E ele segue falando, olha, no versículo 5 e 6, ele fala, pois eu lhes digo o que vou fazer com a minha vinha, derrubarei a sua cerca para que ela seja transformada em pasto, derrubarei o seu muro para que seja pisoteada. Ele abandona aquela vinha, tira a proteção, deixa de cuidar, e permite que ela seja invadida, que ela vire pasto. E aí ele vem seguindo no versículo 7, e ele fala, olha, esse vinhadeiro é o Senhor dos Exércitos. Esse vinhadeiro é o Senhor dos Exércitos. A vinha é Israel. Os homens de Judá. Isaías, quando ele ia referir ao reino do norte, ele falava os Efraíns, né, e ao reino do sul, Israel, mas aos homens de Judá. E os frutos que ele esperava era fruto de justiça, fruto de retidão, mas em vez disso que teve derramamento de sangue e grito de aflição. O nosso Deus escolheu aquele povo como seu povo. Sabemos da história de Abraão, quando Deus escolhe Abraão, e dele faz uma promessa de uma nação, de um povo escolhido, que daria uma terra escolhida. Faz com ele mandamentos, leis, ordenanças que deveriam ser seguidos. E ele vem falando, olha, cuidei de vocês, ensinei tudo. Ele estava falando para o povo de Judá, ele estava falando para aquele povo que tinha como capital Jerusalém, onde habitava o templo do Senhor. Ele estava falando para um povo que frequentava o templo, que ofereciam sacrifícios, que oravam, que ouviam a palavra, que cumpriam todos os rituais religiosos, mas que não tinham uma ética moral e nenhuma conduta íntegra. Que o fruto que produziam fedia. Ele está falando para o povo dele. Ele não está falando para os babilônios, ele não está falando para os assírios, ele não está falando para os egípcios, ele está falando para o povo de Deus. Que o investimento foi de alta qualidade, mas a produção e o fruto que tem produzido tem exalado
um cheiro ruim. Através de Cristo, nós fomos alcançados. Deus fez um alto investimento para que eu e você pudéssemos hoje sermos considerados povo dele, filhos dele. Jesus é a aplicação, é o investimento perfeito para uma produção boa. A sua morte na cruz, que nos rime dos nossos pecados, uma vez para sempre, não precisamos ficar sacrificando anualmente. Jesus morreu uma vez para que os nossos pecados fossem perdoados perpetuamente. Morreu na cruz por nós, conquistou para nós o direito de filhos, deixou conosco o Espírito Santo para nos ajudar a produzir bons frutos. Mas, quem sabe não é essa canção que os profetas de hoje precisam cantar? De um povo que tinha tudo para produzir o melhor e está produzindo algo que exala mau cheiro, que não tem agradado ao Senhor. Oh, Daracandarabassi. Qual tem sido a tua produção, querido? Qual tem sido a tua produção? Qual o retorno que você tem dado a Deus daquilo que Ele tem investido na tua vida com alto preço? O que você tem produzido? Qual é a canção? Qual é a parábola? O que os profetas podem dizer a teu respeito? Isaías se levanta no meio daquele povo para anunciar uma mensagem que Deus já havia o avisado, que muitos não iam acreditar, não iam ouvir, não iam ver. E Isaías foi um profeta que ele se vestia mesmo, tudo ele fazia com excelência, ele se vestia como profeta, ele fazia o que Deus mandava ele fazer para transmitir mensagem. Ele colocava nome nos filhos, conforme Deus mandava fazer, mesmo que fosse muito comprido, igual o seu segundo filho, para transmitir uma mensagem àquele povo. A vida dele é voltada para aquele chamado, ele fazia com excelência o chamado de boca de Deus na terra. Porém, ele não era ouvido, porém, ele não era escutado. As advertências que ele estava não produzia no povo arrependimento. E nós estamos em uma época em que os verdadeiros profetas têm se levantado, têm falado, têm anunciado. E tem gente que não está querendo ouvir, que não está querendo escutar, que não está se arrependendo dos seus pecados, que não está abrindo mão dos frutos, que estão cheirando mal diante da presença do Senhor. Mas olha, aqui nós vemos na palavra que o Senhor não poupou o seu povo escolhido. Olha Israel, pensa na história dos judeus, olha o que eles estão vivendo hoje. Você acha que Deus vai nos poupar daquilo que precisamos colher? Há remanescentes? No Reino do Sul havia remanescentes. Naquela época, o Reino do Norte já tinha sido invadido pelos assírios. O Reino do Sul não. Estava difícil, uma crise política, pagando seus impostos, né? Mas eles estavam indo. E dentro daquele povo havia aqueles verdadeiros, que realmente não eram religiosos, mas que serviam ao Senhor de coração, como Isaías.
havia os remanescentes. Um dos filhos de Isaías anunciava isso, né? Que havia um povo remanescente. Sempre haverá os remanescentes. Que eu seja uma das que fazem parte dos remanescentes. E que você também, meu querido, nessa noite seja. Porque só os remanescentes, só aqueles que persistirem, vão viver na Nova Jerusalém, que é uma promessa para Israel. Você que está lendo a leitura do livro de Israel, do livro de Isaías, fala muito de tudo que Deus tem para Israel, da Nova Jerusalém, do milênio onde Jesus vai reinar, tudo aquilo que Deus tem, mas para isso tem que ficar firme. Não pode se conformar com esse século, tem que permanecer naquilo que Deus tem para nós. Remanescentes. Porém, os remanescentes pagaram o preço. Suas casas também foram invadidas. A palavra do Senhor nos fala de que depois de um tempo a Babilônia vem. E vem como ondas, não vem de uma vez não, ela vem aos poucos. E cada vez que ela invade, ela destrói. Até destruir mesmo Jerusalém. Teve casa de homens e de mulheres íntegros, retos, que foram invadidos pelos babilônios. Mas, eu não fiz, mas o povo. Tem coisa na nossa vida, gente, que nós vamos viver por causa de escolha da nossa nação. Tem dores que nós vamos passar por escolhas erradas da nação. Por isso que nós, igreja do Brasil, precisamos nos despertar para um verdadeiro arrependimento e clamor diante do Senhor. Porque quando Deus levanta Isaías para falar aqui, é porque Deus quer que aquele povo se arrependa, porque se eles se arrependerem, Ele mudaria a situação. Porque se o povo se arrepender, a situação pode ser transformada. Porém, se ele não se voltar para a voz de Deus, a calamidade vem e assola as casas dos que estão retos e dos que não estão. A diferença é que aqueles que estão firmados na rocha, a visão é para o céu, não é para essa terra. A construção é na eternidade, não é aqui, não é no meu bairro, não é na minha cidade. É lá na eternidade. Será que estamos preparados para os dias difíceis que estão vindo? Há uma promessa de um grande avivamento sobre o Brasil. Como é lindo ouvir essa promessa. Mas para avivar tem que quebrantar. E para quebrantar tem que ter dor. De onde vai vir essa dor? Ninguém vai para o jejum, ninguém vai para a oração. Se está tudo bem, queridos. É na dor que a gente vai para o jejum. É na dor que a gente vai para a oração. Tem uma promessa de grande avivamento. Mas antes do grande avivamento tem um quebrantamento. Oh, há tempo de chorar e tempo de sorrir. E nós precisamos discernir os tempos. E aquele povo vivia como se nada fosse acontecer, como se nada viesse, até que um dia os babilônios chegaram, levaram cativos, mataram, queimaram, destruíram o que Deus havia usado seus profetas. Não só Isaías, mas tantos outros que ele usou. Talvez você pense assim, né? Fica muito solto, né? Retidão, aquele povo não tinha justiça, não tinha retidão. Mas Isaías vem dando nomes aos pecados. E ele traz 6 ais sobre o povo. E o primeiro ai que ele traz está no versículo 8.
E ele diz assim: ai de vocês que adquirem casas e mais casas, propriedades e mais propriedades, até não haver mais lugar para ninguém, e vocês se tornarem os senhores absolutos da terra. Aqui ele está falando daqueles que são cobiçosos, porque a cobiça, a pessoa nunca está contente, ela sempre quer mais, mais. E quando tudo que eu conquisto não me é bem, eu quero o que é seu, aquilo que te pertence. Sempre quer mais, nunca está bom, sempre quer mais um pouco. E aqui vem contra um mandamento. Êxodo 20:17, nos mandamentos diz: não cobice a casa do outro homem, não cobice a sua mulher, os seus escravos, o seu gado, o seu jumento, ou qualquer outra coisa que seja deste. Cobiçar é um descontentamento intenso. E aí, se nós somos a palavra do Senhor, nós vamos encontrar em 1 Reis 21, Acabe, um rei que cobiçou um homem que só tinha uma vinha. Ele estava no seu palácio. Ele olha para o lado e vê Nabote na vinha dele, feliz e contente. E o rei Acabe falou: quero essa vinha. Cobiçoso ela assim, sabe? Ele quer do outro, custe que custar. Ele vai lá e faz as propostas. Te dou outro, te dou melhor, te pago mais. Não, longe de mim vender aquilo que é a herança dos meus pais. Quando ele não tem um negócio feito, ele fica tão deprimido, ele vira a cabeça para a parede, fica cobiçoso. A alegria dele está no adquirir. Cada vez que ele adquire, ele quer uma outra coisa, ele vai indo. E a palavra fala que sua esposa chega, Jezabel, e fala: por que você está assim? E aí ele conta, fala: mas você não é o rei? Vamos dar um jeito aqui no negócio. Cria uma situação, arma uma cilada. Nabote é acusado de algo que não fez e morre apedrejado. O cobiçoso, ele burla leis, ele burla o que for necessário para conquistar aquilo que ele deseja. Não importa se eu vou passar na rasteira no que está do meu lado. Não me importa se eu vou infringir uma lei. O que importa é ter o que eu desejo ter. Cobiça. O primeiro ai desses. Porque o julgamento vai chegar. Tem julgamento. As nossas obras serão julgadas. Porque o Senhor vê o coração. As nossas vidas serão julgadas no dia final. E aí Isaías segue no segundo ai, que está no versículo 11. E ele diz: ai dos que levantam cedo para embebedar-se e se esquentam com vinho até a noite. Ele vem falando daqueles que procuram o prazer. O que é o vício? Um prazer imediato e rápido. Vício é isso. É algo que te dá prazer rápido e imediato. Em 2 Timóteo 3, do 1 ao 5, o apóstolo Paulo fala assim: saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amante dos prazeres do que amigo de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afasta-se deste também. Nos últimos dias, veremos pessoas amantes de si mesmas. Pessoas que trocam a Deus por os prazeres momentâneos dessa vida. Ai desses.
porque o dia do julgamento chegará. Nós estamos em uma caminhada aqui nessa terra, rumo ao céu, ou rumo ao inferno. Ou somos da luz, ou somos da trevas. Não tem o meio termo. E Isaías está falando para o povo de Deus. Essa palavra é para mim e ela é para você. A palavra do Senhor nos diz que aquele que está em pé, que cuide-se para que não caia. Cuidado. Talvez não é o vinho, não é a bebida alcoólatra que você não consegue abrir mão. Talvez é um vício, outro vício, no entretenimento, nas telas. Que prazer tem te roubado da presença de Deus. Fornicação, adultério. Ai desses. Ai. Chega uma hora que o ai, o ai fala de justiça, mas quando você grita ai, quando é que você grita ai? Quando alguém toca em algo que te dói. Ai. O ai de Deus para esses vai chegar. Não importa se você já foi assim. Se o arrependimento genuíno chegou no teu coração, o ai não vai chegar. A redenção vai chegar em Cristo. A graça vai chegar. O favor imerecido. Mas se eu continuo com esses comportamentos inapropriados, o ai de Deus vai chegar. E vai doer naqueles que chegar. É fácil levar a nossa vida aqui e esquecermos dos ai. A gente só quer a graça, a promessa, o favor, a bênção, a cura, o milagre, mas tem ai também. Porque o ai, o que dói, nos corrige, nos faz voltar para o prumo, para o lugar certo. É o ai que não nos deixa sair de onde Deus quer que a gente fica. Porque nós não somos filhos bastardos, nós somos filhos legítimos de Deus. E Ele vai sim trazer ai. Ah, mas Deus prefere ouvir o teu ai do que te ver numa eternidade de perdição. A correção dói, é momentânea, mas traz uma salvação que é eterna. Isaías, quando viu no capítulo 6 o trono do Senhor, os serafins adorando, ele disse: ai de mim, que sou um homem de impuros lábios e vivo no meio de um povo de impuros lábios. Todo mundo tem um ai. Todo mundo tem uma fraqueza. E quando chegamos na presença de Deus e vemos a sua santidade, a gente fala: ai, Senhor! E a palavra do Senhor fala que o serafim pegou uma brasa e tocou na boca de Isaías e ele foi purificado. O Senhor Jesus, essa brasa que nos toca e nos purifica. Isaías reconheceu o seu ai e foi purificado. E na hora que ele foi purificado, ele disse: o Senhor disse: a quem enviarei? Ele disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Vem com o seu ai, vem com o seu ai. E o Senhor vai te purificar. E você vai se dispor. E Deus vai te levantar como um dos remanescentes, que não se envergonha de falar a verdade, de andar como os verdadeiros, de ser luz nessa terra, de não se conformar com as modas deste mundo. Todo mundo tem um ai.
Paulo tinha um ai, e ele me livra disso, Senhor. E Deus disse, a minha graça te basta, Paulo. Jesus, tem ais na nossa vida, que a graça dele vai nos fazer vencer. Quantas coisas nós não queríamos mais ser tentados, mas se a gente se afastar da presença de Deus, a gente cai. A graça dele vai te sustentar. Tem coisas que Deus não tira, mas ele nos dá força para vencer, para não continuar naquele mesmo lugar. Oh, eu anseio por fazer parte desse avivamento no Brasil. Que Deus nos desperte. Rabassi decorabacanto e dereharabas. Aleluia, Jesus. O Senhor está pegando quem não é e fazendo ser. O Senhor está pegando aquela que canta assim mais ou menos e está levantando como profeta. Oh, aleluia. O Senhor é um Deus que cumpre promessas. Canto promessas de vitória, mas também promessas de conserto, de tratamento. Ele cumpre porque Ele nos ama. E eu quero correr aqui, que meu tempo está acabando. Terceiro ai, versículo 18 e 19. Ai dos que se prendem à iniquidade com cordão de engano e ao pecado com cordas de carroça, e dizendo que Deus apresse a realização da sua obra, para que sejamos que se cumpre o plano do Senhor. Aqui ele está falando das pessoas que vivem em iniquidade, que pecam conscientemente, mas não param de pecar. Iniquidade é quando e ainda falou que Deus cumpra as suas promessas. Escarnecendo de Deus. Ai de você que está escarnecendo do Senhor, que vive na sua iniquidade, sabe que você está pecando e continua pecando. O ai de Deus vai chegar na tua vida. O tratamento de Jeová vai chegar. Ai, ai. Não escarneça do teu Deus. Tem gente que não está acreditando na palavra. Se Deus levanta Isaías também nesses tempos, para os remanescentes não se perder. E o que eu quero ser nessa terra é boca de Deus, porta-voz daquilo que o alto quer falar, não do que o teu ego quer escutar. Com iniquidade, está pecando e continua pecando. Confessa, mas não se arrepende. E o pecado continua. O ai de Deus vai chegar na tua vida. Não escarneça do Senhor. Ai, Deus vai fazer. Espera para ver. Espera para ver o que Deus vai fazer. O quarto ai de Deus, no versículo 20. Ai dos que chamam o mal bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e das luz trevas, do amargo doce e do doce amargo. Nós estamos vivendo isso aqui. O errado é você ser virgem nos dias de hoje, solteiro. O errado é a heterossexualidade. Está invertido. O mal está virando bem, o bem virando mal. O doce é amargo, o amargo doce. Ai desses que já estão tão lá dentro que nem conseguem discernir o que é certo e errado. Eles acham mesmo, gente, que o errado é certo. Confundindo bem com mal, mal com bem. Está tão mergulhado no pecado que já não tem discernimento nenhum de bem e mal. Nós estamos nessa geração
E se a gente não tomar cuidado, a gente vai se moldando aos conceitos dessa terra e achando que é normal o que não é normal diante de Deus, e achando que é certo o que não é certo diante de Deus, e achando que é bom aquilo que é errado diante do Senhor. E o que nos importa é agradar a Ele, o dono da vinha, o Senhor dos exércitos. O que não importa é agradar a Ele. O quinto ai, 21. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e inteligentes, que não baixam o nariz para ouvir uma correção. Aqueles que acham que são autossuficientes, que entendem a Bíblia de Gênesis a Apocalipse e criam um evangelho a seu critério. O arrogante acha que não precisa de Deus, que ele vai dar conta de tudo o que vier, mas o ai de Deus vai chegar na sua vida. E a arrogância, o que está se exaltando, Deus vai abater. E Ele abate na dor. Rabacidecorabacanto. Foi tão feio que a Babilônia fez em Israel. Desolou. Foi triste. O arrogante Deus abate. Não pensa que você sabe demais, porque você precisa de Deus. No sexto ai, no versículo 22 e 23, ele diz: ai dos que são campeões em beber vinho e mestre em misturar bebidas, dos que por suborno absorvem o culpado, mas negam justiça ao inocente. Ai desses que governam e vivam aos seus bel prazeres, que distorcem, que aceitam suborno, que a quem deveria ser castigado não é, e quem deveria ser inocentado é castigado. Ai desse, sarabassi decorabas. O Senhor está falando com governos, com juízes, com lideranças, que está achando que pode distorcer as coisas e fazer do jeito que quer. O ai de Deus vai chegar, e quando o ai chegar, não há lei, não há decreto, não há nada que fique diante do que Ele determinar e estabelecer. O propósito de Deus é restaurar, não é destruir. A palavra para o povo era com o intuito de restauração, não de condenação. Mas a desobediência trouxe a consequência, e o juízo veio. O juízo vem quando não há obediência. Que nos levantamos com verdadeiros arrependimentos, com verdadeiros clamores de arrependimento, dizendo: porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe seu filho. Se suportais a correção, Deus os trará como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que, tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos, como vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiram, como bem lhes parecia, mas este para o nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Deus nos corrige porque Ele deseja que sejamos participantes da sua santidade. Sem santidade nós não veremos ao Senhor. E eu quero te convidar de pé nesse momento. Arabacanto e decoracas. Cristo não veio para condenar, Cristo veio para salvar. Condenado já está Satanás e seus seguidores. Condenação é para quem vive uma vida de pecado, mas salvação é para quem aceita Jesus no coração. Jesus te chama hoje para te salvar. Saia do meio do povo condenado, venha para o meio do povo que quer ser salvo. Quem nessa noite quer aceitar Jesus como teu Salvador? Jesus veio para nos salvar, não para nos condenar. O mundo diz que Ele veio para nos condenar, para nos limitar. Ele veio para nos salvar. Uma salvação eterna, não uma salvação temporária, mas uma eternidade. Ora, bacide
corabacanto e dereharabás. Que nesse momento os grilhões caiam por terras. As correntes caiam por terras em nome de Jesus. Que o doce Espírito Santo que nos santifica e nos convence do pecado, que nos envolva nesta noite. Arabassi de corabacanto. É um tempo de conserto. Arabassi. É cristãos consertando. É crente que tem que consertar aqui hoje. Nesta noite tem crente que tem que consertar. Arabacanto e de onde você está, crente. Arabacanto caracorabá, se arrependa dos seus pecados. Confesse ao Senhor. O Senhor deseja nos purificar. Aracandarabassi de corabás. É tempo de conserto na casa. É tempo de conserto no meio do povo de Deus. Arabassi de corabacanto e dere arabassi de corabás. Que tudo aquilo que bloqueia a sua mente, que te impede de ouvir a voz do Espírito Santo, que caia por terra na autoridade do nome de Jesus. Que a voz dele brada em teu coração, no teu espírito, e te leva a uma vida de santidade. Deus precisa de um povo santo. Arabassi de corabacanto e desse tempo. Arabassi de coração de arabás, para santificar outros através do verdadeiro evangelho que é Cristo. Arabassi de corabacanto. Que o Espírito Santo de Deus nos desperte, que essa vida de pecado seja abandonada. Arabassi de coreas, rebas, salabas, salabas, sorebecanta-labas. Eu uso meu vaso. Ayabacanta-labasai. Arrependei-vos, arrependei-vos, assim diz o Senhor, neste lugar. Rabas. Grandes ventos virão. Grandes ventos virão sobre esta nação. Eu sou o Senhor e eu tenho vos falado através do meu instrumento. Arrependei-vos, 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 humilhai-vos, confessai-vos as suas dívidas, os seus pecados, e eu vos perdoarei. Eu sou Deus. Eu sou Deus. Eu estou aqui. Eu estou no governo desta casa. Eu estou no governo desta casa. Eu vou renovar. Eu vou encher do meu Espírito Santo aquele que se esvaziar. Assim diz o Senhor.